Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal da Escolha Educação. A Escolha Educação é formada por um coletivo de professores que está trabalhando para ajudar jovens, principalmente jovens de classes menos favorecidas, a conseguirem aceder às melhores universidades do país. Para isso, nós entregamos conteúdos pedagógicos, conteúdos de ensino médio, para você se preparar aí para o Enem, para a FUVEST e qualquer vestibular que você queira fazer. Se você é professor, nós temos também além das aulas, que você também pode ver, nós temos lives todas as terças, às 20 horas, onde debatemos temas importantes relacionados à educação, principalmente à educação pública, dando voz a professores da escola pública e debatendo temas interessantes que são de interesse de todo e qualquer professor. Então, não se esquece, curte, compartilhe, se inscreve no canal para nos ajudar, porque o nosso trabalho até o momento é totalmente voluntário. Obrigado por participar e vamos para a aula. Então, um pequeno comentário antes da gente começar a nossa aula de hoje, que é sobre razão e proporção, né? Nós vamos fazer alguns exercícios do Enem. Nessa matéria aqui, confesso, pessoal, parece que é uma matéria fácil, o pessoal fala, nossa, mas são exercícios quase de raciocínio lógico. Não é bem assim. Eu quero dizer primeiro que para fazer exercício de razão e proporção precisa ter uma técnica bem apurada. Então, ver exercícios resolvidos é muito importante para você desenvolver a sua própria técnica. Né? Razão e proporção é uma matéria que não aparece no ensino médio como um conteúdo por si só. Na verdade, razão e proporção é dado no sexto, no sétimo, no oitavo ano, né? E aí os exercícios de regra de três, de proporcionalidade, eles param de aparecer no ensino médio e a gente quase que não consegue praticar eles e cai muito no Enem. Então é importante, assim, para você começar essa aula, que você tenha claro a questão da soma de frações, do MMC, né? Divisão, pessoal, uma operação simples, né? Mas que a gente tem que fazer. O Enem não pode usar calculadora, então a gente tem que ter a habilidade aí de fazer divisão, fazer subtração, que são operações que normalmente o pessoal erra, né? É muito importante para essa aula, pessoal, antes de cada exercício, eu vou fazer assim: eu vou ler o exercício para te ajudar a entender. A minha leitura pausada pode te ajudar a montar o problema, mas é importante que você monte o seu problema. Mesmo que você não entenda direito, ou mesmo que você não saiba por onde começar, tenta compreender bem o problema. Tenta compreender e, se possível, montar uma solução ou montar um caminho para a solução, mesmo que você não saiba chegar na resposta. É importante que você faça esse caminho. Razão e proporção, pessoal, cada pessoa faz de um jeito, porque é um negócio que está muito ligado com nossa forma de pensar e as nossas habilidades básicas lá do ensino fundamental 2. Então, cada pessoa tem o seu jeito de armar o problema, de pensar. Então, são caminhos diferentes. Por isso é importante que você assista, além da minha aula, e veja a minha solução. Se você puder ver o mesmo problema resolvido por outros professores, também é interessante, né? Então procure outros sites ou vídeos com a resolução desses problemas aí. Eu dou a referência de cada ano aí do Enem, né? Outra coisa, pessoal, muita atenção na leitura, calma com a leitura, vai devagar, porque o Enem exige muito essa habilidade da gente. Então, ler com calma e entender o problema é fundamental. Não menospreze esses problemas achando que eles são fáceis, né? Então, a partir da leitura cuidadosa e da montagem do problema, preste atenção na pergunta, né? Então, assim, será que é fácil mesmo o problema de razão e proporção? Muitas formas diferentes de fazer. Às vezes o seu jeito é diferente do meu. Qual é o melhor? Eu sempre falo para os meus alunos: o melhor jeito é o seu. Agora, se o seu jeito tem equívocos, então é bom você olhar outras formas e adaptar as suas, tá bom? Então, resumindo, pessoal, não é um conteúdo fácil. Procure fazer antes a sua solução, isso é muito importante, porque se você for direto olhar a minha solução, você vai perder a oportunidade de desenvolver a tua criatividade para a solução daquele problema. E essa é uma habilidade que você tem que desenvolver. Pausou, tenta resolver. Se não conseguiu, ou se conseguiu, tanto faz. Aí depois assiste a solução e compara. Estude os problemas, pessoal. Não é só assistir uma vez, é estudar, entender as estratégias, ok? Vamos para a aula então? Bom, pessoal, vamos então iniciar esse exercício um, primeiro de razão e proporção. Vamos fazer a leitura juntos. Então, José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes. Então, aqui, ó, duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente.
Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, pessoal, depois de ter auxiliado vocês com a leitura, seria o momento, talvez, de você pausar o vídeo e tentar pensar na solução, ok? Primeiramente, nós tínhamos, então, né, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4. O que quer dizer isso, pessoal? Não sei quantas laranjas tem, mas eu sei que eles dividiram numa proporção de 6 para 5 para 4. O que significa isso? Se, por exemplo, se tivesse 15 laranjas, 6 mais 5, 11, mais 4, 15, o José teria carregado 6, o Carlos 5 e o Paulo 4. Né? Se tivesse 15 laranjas. Se tivesse 30 laranjas, 12, 10 e 8, e assim por diante. Ou seja, eles dividiram em frações. Né? Essas proporções, elas indicam que eles dividiram em frações. Então eu vou usar um denominador qualquer, na verdade eu vou usar o menor denominador que eu posso. Então eu vou usar assim, ó. Se fossem 15 laranjas, o José teria carregado 6 quinzeavos dessas laranjas. Se fossem 15 laranjas, o Carlos teria carregado 5 quinzeavos, ou seja, 5 laranjas. Se fossem para cada 15 laranjas, o Paulo carregou 4. Então, essa é a forma da gente expressar uma proporção. Eu somei os 6 mais 5, 11 mais 4, 15, e coloquei aqui 6, 5 e 4. Poderia ter usado 30, poderia ter usado 45, poderia ter usado qualquer múltiplo de 15 aqui embaixo. E aí eu simplesmente faria as equivalências aqui. Eu vou deixar assim porque essa foi a informação que ele me deu e o 15 é o mais simples. Né? Isso no primeiro trajeto, ok? Então isso aqui nós estamos no primeiro trajeto. Primeiro trajeto. Já no segundo trajeto, olha só o que acontece, pessoal. Nós temos, de novo, José Carlos e Paulo, sempre nessa ordem, né? Não pode perder a ordem, claro. Eles mudaram para a proporção 4 para 4 para 2. Então eles dividiram diferente. Né? E de novo eu vou fazer a mesma técnica. 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Se fossem 10 laranjas, o José teria carregado 4. Ou seja, ele está carregando 4 para cada 10. Se fossem 10 laranjas, o Carlos também teria carregado 4. Ele teria carregado a mesma coisa. E se fossem 10 laranjas, o Paulo teria carregado só 2. Então, isso foi a forma como que eles dividiram no primeiro trajeto e no segundo trajeto. Eles dividiram de formas diferentes. E aí vem o dado importante do problema. Ele fala: alguém carregou 50 laranjas a mais. Eu não sei, olhando assim, quem carregou laranjas a mais. Eu não sei. O José, ele carregou 6 quinzeavos, depois ele carregou 4 décimos. Será que ele está carregando a mais? O Carlos, ele carregou 5 quinzeavos e agora ele está carregando 4 décimos. Será que ele está carregando a mais? E o Paulo, que passou de 4 quinzeavos para 2 décimos? Eu não consigo comparar essas frações sem fazer uma coisa obrigatória quando eu quero comparar frações, que é o quê? Transformar no mesmo denominador. Então aqui eu preciso usar o MMC de 15 e 10. O MMC é fácil, assim, quando é pequenininho, né? É o número que está na tabuada do 15, um múltiplo de 15, e um múltiplo de 10 ao mesmo tempo, o menor possível. É fácil de você pensar que esse número é o 30. Então, vamos escrever agora as mesmas frações com o denominador 30. As 6 frações aqui, nós vamos escrever elas assim, ó, com o denominador 30. E agora eu preciso fazer a equivalência delas, ou seja, eu tenho que colocar cada fração, mudar o numerador. Aquela regrinha. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 6, 12. Ou seja, 6 quinzeavos é 12, 6 quinzeavos é 12 trintaavos. 30 dividido por 15, 2 vezes 5, 10. 30 dividido por 15, 2 vezes 4, 8. Então, eu reescrevi as frações, eu não mudei nada. Eu apenas reescrevi as frações como se fossem 30 laranjas, como se o meu todo fosse de 30 laranjas. E aqui é a mesma coisa, 30 dividido por 10, 3 vezes 4, 12. 30 dividido por 10, 3 vezes 4, 12. Claro, né? O José e o Carlos estão 4 para 2, eles estão carregando as mesmas laranjas, quantidade de laranjas. 30 dividido por 10, 3 vezes 2, 6. E aqui, pessoal, eu já consigo perceber quem que está carregando a mais. Ó. O José, vamos olhar o José. O José,
ele estava carregando 12/30. E ele continua carregando 12/30. José não mudou a proporção dele. O Carlos, ele estava carregando 10/30 e ele passou a carregar 12/30. Ah, aqui tá. Ele está carregando mais, ó. E o Paulo compensou, né? Porque se o Carlos vai carregar mais, o Paulo tem que carregar menos. Ele estava carregando 8/30, agora ele vai carregar 6/30. Se fossem 30 laranjas no total, lembra? Não sei quantas são, mas se fossem 30, o Paulo tinha passado de 10 para. O Carlos tinha passado de 10 para 12 e o Paulo de 8 para 6. E o José com as mesmas 12. Então eu já sei que teve um aumento aqui, ó. Né? Eu já sei que teve um aumento aqui, ó, de 10/30 para 12/30. Ou seja, teve um aumento de 2/30 de laranjas. Né? E aí ele fala que esses 2/30, e aqui é o mais legal, aqui é o pulo do gato, né? É que esses 2/30 correspondem a 50 laranjas. Ah, então pronto. Então agora eu vou fazer a seguinte armação aqui, né? Ó. Se 2/30 são 50 laranjas, 1/30 são quantas laranjas? A metade, 25 laranjas. Então aqui, laranjas. 25 laranjas, ok? É isso mesmo, pessoal? E aí a pergunta qual é? Ele quer saber quanto cada um carregou. Eu já sei que 1/30 é 25 laranjas. Ele quer saber quanto cada um carregou no segundo trajeto. Então eu preciso saber quanto que é o 12/30, o outro 12/30 que vai ser a mesma coisa, e os 6/30. Se eu tinha o 2/30 que era 50, o 1/30 é 25. Então eu simplesmente agora consigo calcular os 6/30 e os 12/30 assim, ó. Olha que fácil. O que vai ser os 6/30? Se o 1 é 25, o 6 é 25 vezes 6. 25 vezes 6, que vai dar 150 laranjas. Né? Laranjas. E o 12/30? O dobro. Então, se o 6/30 é 150, o 12/30 vai ser 300 laranjas. Tá certo? Então aí o que vai acontecer? A gente já descobriu, ó, pessoal. Tá aqui, ó. O José carregava 12/30, que era 300 laranjas. O Carlos carregava 12/30, que era 300 laranjas. E o Paulo carregava 6/30, que eram 150 laranjas. E essa é a resposta letra B. Tá bom, pessoal? Posso ainda dizer, né? Já resolvi, né, o problema. Mas só para a gente entender melhor, olha só, quanto que era o 12/30 aqui? 300 laranjas no primeiro trajeto. E o 10/30? O 10/30 é só multiplicar o 1/30 por 10, que é 25 vezes 10, que seria 250. E o 8/30 é só multiplicar 25 por 8, que dá 200. Então, isso aqui não precisa fazer no exercício, mas é só para você entender, ó. Eram quantas laranjas? Eram 300 mais 200, 500 mais 250, eram 750 laranjas no todo. Eles distribuíram assim, primeiro 300, 250, 200, depois um ficou cansado, eles redistribuíram. O primeiro continuou com 300, o segundo pegou 50 a mais, de 250 ele foi para 300, e o terceiro foi o que deu as 50 para o segundo e ficou com 200 para 150. Por isso que mudou a proporção. A dica aqui, gente, é essa: transformar em fração, isso aqui, depois igualar os denominadores, comparar e olhar os problemas. Tá bom? Então, aqui o print da solução para você. Falou, pessoal? Vamos então agora para o exercício 2, agora 2021, né? A gente tinha feito outro de 2012. Vou fazer a leitura para te ajudar a entender o problema, porque a gente sabe que ler o problema é muito importante. E depois da gente ler o problema, você tenta fazer. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 quilômetros por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, ou seja, em relação a esse 16 quilômetros por litro, ele economiza 0,1 litro de combustível a cada 20 quilômetros. Então, atenção, esta diferença, ó, a cada 20 quilômetros aqui é 16 quilômetros por litro. Esse, ele economiza, ou seja, ele gasta 0,1 litro, mas não a cada 16 quilômetros, a cada 20 quilômetros. E aqui está o truque do problema. Qual é o valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor em quilômetro por litro, expresso com uma casa decimal? Então, pessoal, esse problema
Agora você pausa e tenta resolver ele. E só depois de você desenvolver o seu raciocínio, você leia a minha solução e tente acompanhar a minha solução. Então é importante que você pause e tente resolver agora. Então, pessoal, é um problema aparentemente inocente e simples, mas eu sei que esse problema causa muita dificuldade para as pessoas. Então, vamos lá. O que significa um consumo de 16 quilômetros por litro? Significa, acho que todo mundo sabe isso, que ele gasta 1 litro de combustível para cada 16 quilômetros que ele roda. Cada 16 quilômetros ele gasta 1 litro. Como o novo consumo, a economia do novo desenvolvimento, ela é uma economia de 0,1 litro para cada 20 quilômetros, eu vou ter que, primeiro de tudo, pensar nesse consumo aqui de 16 quilômetros por litro, na verdade, se fosse 20 quilômetros. Então, a estratégia que eu vou usar é assim: vou montar uma regrinha de 3, 16 quilômetros para 1 litro, o consumo inicial dele, né, o consumo médio inicial dele, é de 20 quilômetros para quantos litros? Ou seja, se eu gasto 16 quilômetros com 1 litro, quantos litros eu gasto? Quantos litros eu gasto rodando 20 quilômetros, né? Então, eu vou chamar isso aqui de X. Tá? Só para montar uma equaçãozinha para você lembrar, né? Então, a proporção, como que era a regrinha da proporção? 16 vezes x igual a 20 vezes 1. 16x igual a 20 vezes 1. 16x igual a 20, vai ficar x igual a 20 sobre 16. 20 sobre 16 é dividido por 2, dividido por 4, né? Dá para dividir por 4 aqui. Dividir por 4 aqui, para simplificar essa conta, vai dar 5 quartos. Então, o que é 5 quartos? 1 inteiro e 1 quarto, 1,25. Uma continha fácil aqui, essa aqui eu não vou fazer. Litro. Então, o que eu descobri? Que o meu consumo atual é 16 quilômetros por litro. Ou 20 quilômetros por 1,25 litros. Claro que a gente nunca fala, a gente fala 16 quilômetros por litro, sempre embaixo é 1. Mas se eu quisesse mudar, para cada 1,25 litros eu rodo 20 quilômetros. Essa é a questão. E por que eu preciso levar para o 20 quilômetros? Porque o engenheiro que desenvolveu a economia do combustível, ele reduziu 0,1 litro em cima de 20 quilômetros. Então agora, esse 1,25 litro, ele vai tirar 0,1 litro. Né? Então, 1,25 menos 0,1, né? Vou fazer essa continha armada aqui, ó. 1,25 menos 0,1. Fazer armada para todo mundo ver. Né? 5, 1, 1. Ou seja, 1,15 litro. Então, agora, qual que é o meu novo consumo? O meu novo consumo é de 20 quilômetros, eu gasto 1,15 litro. E agora eu só preciso transformar isso aqui em quilômetro por litro. E o que é quilômetro por litro? É quando tem 1 aqui embaixo. Então aqui embaixo eu vou querer, na verdade, uma fração equivalente, né? Só que aqui eu quero 1 litro. E aqui eu tenho que descobrir o x. Esse é o x da resposta do problema. E eu vou montar então de novo uma equaçãozinha e não vai ter jeito de fugir de uma conta aqui, né? Então vai ficar x vezes 1,15, 1,15x igual a 20 vezes 1, que é 20. Então a conta é x igual a 20 dividido por 1,15. Essa conta não tem como escapar, pessoal. Vai ter que fazer na mão, porque no Enem não pode usar calculadora. Então, eu multipliquei por 100 em cima e por 100 embaixo para poder tirar os decimais. Então, essa continha aqui, 2.000 dividido por 115, a gente vai ter que fazer na mão. E é o que eu vou fazer agora, né? Vou acelerar um pouquinho aí. Então, vai ficar 2.000 dividido por 115. Quantas vezes o 115 cabe no 200? Uma. 115 vezes 1, 115. Para 200 sobra 85. Desce o zero. Quantas vezes o 115 cabe no 850? 7. 7 vezes 115 é 805. Tiro de 850, sobra 45. Desce um zero, que não tem aqui, então vírgula. 17, vírgula. Quantas vezes o 115 cabe no 450? 3. 115 vezes 3, 345. Subtraio, sobrou 105. Mais um zerinho, porque eu quero mais uma casa. Quantas vezes o 115 cabe no 1050? 9. Aí vai dar 1035. E aí eu paro já. Essa conta vai continuar aqui, vai continuar aqui. Mas o exercício ele quer apenas uma casa decimal. Então, qual que é a resposta?
17,39 quilômetros por litro. Arredondando para uma casa decimal, 17,4 quilômetros por litro. Nossa resposta é a D. Tá bom, pessoal? Então, um probleminha aí que ele, né? Por que eu estou fazendo um comentário aqui? Porque esses problemas de proporção parecem simples, né? Mas eles requerem prática da gente. Então, essa matéria de proporção parece que é muito fácil e engana todo mundo. Todo mundo erra nesses problemas. Porque não consegue compreender bem o enunciado. Então, qual que era a jogada aqui? Era um consumo de 16 por litro, ele tinha uma economia, só que essa economia era em 20 quilômetros. Então eu tive que ver quanto que o carro gastava com 20 quilômetros, não com 16. Então esse 1 litro aqui com 20 quilômetros vira 1,25. E o novo consumo, ele é reduzido a 0,1, teve uma economia. Subtraí 1,25 do 0,1, deu 1,15. E aí, então, o meu consumo novo é 20 quilômetros para 1,15 litros. Só que eu quero na unidade quilômetro por litro. Quilômetro por litro obriga aqui embaixo a ter 1. Então, eu tenho que agora achar o que, que seria aqui. Ou seja, 20 quilômetros a cada 1,15 litro vai significar aproximadamente 17,4 quilômetros para cada 1 litro. E essa é a resposta dele. Valeu, pessoal? Então, olho aí na estratégia. Espero que você tenha tentado montar a estratégia correta. Valeu? O terceiro exercício, então, agora 2022, da versão para pessoas privadas de liberdade. Vamos ler e depois vocês pausam e tentam fazer. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades, num tempo total de 31 horas. Primeira informação importante aqui. Para não fazer paradas, revezaram na direção, de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. Então vamos dividir essa trajetória aí em 3 terços. O primeiro, mais prudente, dirigiu a 75 quilômetros por hora. O segundo, a 90 quilômetros por hora. E o último, mais apressado, foi a 100 quilômetros por hora. Pergunta: qual é a distância percorrida? Em quilômetros. Então, pessoal, um problema também clássico de proporção, de razão e proporção, utilizando velocidade. Lembrando que velocidade é uma razão, né? É quilômetros por hora, é distância por tempo. Para quem já lembra da física, né? Quilômetros por hora é distância dividido por tempo. É uma razão, né? No contexto aí da nossa matéria de razão. Então, pessoal, vamos entender esse probleminha assim um pouquinho, e aí depois você pausa e tenta fazer. Olha só, eles são 3 motoristas, eles dirigiram 31 horas, eles dividiram a quilometragem em 3 partes iguais. Então, se o primeiro dirigiu mais devagar, é claro que ele gastou mais tempo. Ele gastou mais tempo para percorrer o terço dele. O outro foi mais rápido, ele tinha que percorrer o mesmo terço que esse, então ele dirigiu menos tempo. E o de 100 quilômetros dirigiu menos tempo. Isso aqui só para a gente entender, né? Então, o que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pensar como calcular essa distância aqui, né? Lembrando que o total do tempo é 31 horas. Então, agora eu queria que você pausasse, né? Lembrando que é importante que você desenvolva o teu raciocínio, para você poder confrontar o teu raciocínio com aquele que eu vou apresentar para você. Problemas de razão e proporção, eles são cada pessoa encara de um jeito, monta de um jeito. É difícil um professor ensinar razão e proporção, porque os raciocínios são muito básicos, então eles envolvem aquelas contas mais básicas, e aí depende da agilidade de cada aluno. Então vamos lá, vou tentar agora fazer pausa, tentar resolver, e eu vou já passar para a minha solução, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos traçar uma retinha aqui, né? Cada pedaço vai ter uma distância x. Vou chamar de x quilômetros, tá bom? E aí a velocidade que o primeiro andou foi de 75 quilômetros por hora. A velocidade que o segundo andou, 90 quilômetros por hora. E o terceiro andou a 100 quilômetros por hora, foi mais rápido. Claro que esse que foi mais rápido, para andar o mesmo espaço, ele vai ter andado menos tempo, né? Então, como é que eu vou achar o tempo aqui, se eu não tenho as distâncias? Eu vou montar uma regra de 3, uma proporção. Velocidade é razão. Então, como é que fica, por exemplo? 75 quilômetros por hora significa 75 quilômetros para cada 1 hora. Acontece que eu não sei quanto tempo ele gastou, eu vou chamar de T1. T1 é o tempo do primeiro motorista, e ele dirigiu X quilômetros, né? Se eu aplicar a nossa regrinha da proporção, que é o produto em cruz aqui, vai ficar x vezes 1, que é x, igual a 75 T1. Tá bom? 75 T1. Então, qual é o tempo
que ele demorou? Ele demorou x sobre 75. Então é só, como é que eu calculo o tempo? Como é que eu escrevo a expressão do tempo? Eu não estou calculando, estou escrevendo a expressão que indica o tempo que o primeiro motorista dirigiu. Ele dirigiu x quilômetros sobre 75. Tá? Isso aqui vai dar um número quando eu descobrir o x. Da mesma forma, qual vai ser o T2? Posso fazer a mesma regrinha aqui, vai ficar x sobre 90. E o terceiro motorista? X sobre 100. Percebe que x sobre 100 é um número menor que x sobre 90, que é um número menor que x sobre 75. O motorista que dirigiu mais tempo, como eu falei antes, é o primeiro. Por quê? Porque ele dirigiu mais devagar, no mesmo espaço. E qual a informação que eu não usei ainda? Que eu sei que eles dirigiram ao todo 31 horas. Então, qual que vai ser a equação que nós vamos montar aqui? T1 mais T2 mais T3 igual a 31. Essa é a soma dos tempos. Eles dirigiram 31 horas. Então, eu vou trocar T1 por x 75 avos, x 90 avos, e vou montar a nova equação que vai ser x sobre 75 mais x sobre 90 mais x sobre 100 igual a 31. Pronto, uma equação muito fácil, né? Embora essa equação traga muita dificuldade por causa das frações aqui. Fazendo um parênteses, né, pessoal? Meus alunos falam muito, eu prefiro números decimais, sempre transformo em decimal. Pessoal, aqui as frações são imbatíveis, não dá para transformar tudo em decimal e ficar fazendo conta, é muito ruim, principalmente quando os denominadores são 9, 90, né? Os denominadores que podem dar dízima nos decimais, não é uma boa abordagem os decimais. Então não fuja das frações, encare as frações, aprenda frações e saiba como usá-las. Essa equação, como é que ela vai ficar, né? Aqui em cima, vamos jogar ela aqui, ó. Eu ponho o x para fora, assim, ó, e eu tenho que somar, na verdade, 1,75 avos, mais 1,90 avos, mais 1 centésimo. Né? Sabendo que isso é igual a 31. Essa continha, embora simples para muitos alunos, eu vou fazer ela com calma. Né? Vou até abrir uma página nova aqui. Então, quando eu quero fazer 1 sobre 75, mais 1 sobre 90, mais 1 sobre 100, eu preciso, pessoal, igualar os denominadores. Eu não posso somar fração com denominador diferente. Então, eu preciso pôr aqui embaixo, eu vou reescrever essa conta, com um denominador aqui embaixo, que é um denominador comum, que é quem? O menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum de 75, 90 e 100. E como que calcula isso? Quem lembra, né? Tem vários jeitos de fazer. Aqui eu vou fazer de um jeito que, pessoal, não é o jeito que eu mais faço, mas para números maiores, assim, fica bom. Vou mostrar como é que faz, né? Fatora o 75. Fatorar em primos. Tenta dividir por 2, não dá. Tenta dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não dá por 3 mais, vai por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então o que eu achei? Que o 75 ele é 3 vezes 5 ao quadrado, certo? 3 vezes 25. Isso é fatoração em primos. Né? O que é o 90? Então, de novo, 90 dividido por 2, 45. Dividido por 3, 15. Dividido por 3 de novo. Tem que dividir até não dar mais. Por 5. Acabou o 3 e o 2, vai por 5. 5 por 5, 1. Acabou. Então, quem que é o 90? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Né? E ainda falta o 100. Fator 100, dividido por 2 dá 50. Dividido por 2 dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Então, o que é o 100? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Beleza? Então, como é que eu vou achar o MMC agora, gente? Agora que tem um lance legal, né? O MMC, ele tem que ser o MMC de 75, 90 e 100, né? Ele tem que ser um cara que é múltiplo dos três. Ou seja, esse múltiplo tem que ter o 2, o 3, o 5 e nos seus maiores expoentes. Por quê? Porque se aqui tem 2 e aqui tem 2 ao quadrado, o número que vai estar aqui tem que ser múltiplo de 2 ao quadrado. Então, o que eu vou pôr aqui? A gente fala uma regrinha assim, tem que pôr todos os fatores que aparecem nos maiores expoentes. Então, o 2 tem 2 e 2 ao quadrado, então eu vou pôr 2 ao quadrado. O 3 tem 3. Se aparece em um só, já tá bom. Então, apareceu aqui, apareceu aqui. Ah, mas não apareceu aqui, não tem problema. Ele apareceu aqui, tem que estar lá. O 3 e o 3 ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado. E 5 ao quadrado. Esse é o MMC. Se você fizer essa conta, é 4, 4 vezes 25, né? Aqui, ó, 4 vezes 25 dá 100, e aqui é 9, 100 vezes 9, então essa conta aqui é 900. Tá bom, pessoal? Agora, vamos fazer a sominha, então. Vamos voltar para cá, ó. Eu vou pôr 900 aqui. 900 e 900. E agora vamos dividir. Quanto é 900 dividido por 75? Né?
Dá para fazer essa conta, isso é legal, porque dá para a gente fazer a conta olhando para cá, ó. 900 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Eu vou dividir por 75, ou seja, eu vou tirar daqui o 3 e o 5 ao quadrado. Tira um 3, vai ficar um 3 sobrando, e tira o 5 ao quadrado. Então ficou um 3 sobrando e o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e um 3 que sobrou, 4 vezes 3, 12. Ou seja, 900 dividido por 75 vai dar 12. 900 dividido por 90, tá fácil, vai ser 10. Vezes 1, 10, né? É tudo 1 aqui. 900 dividido por 100, 9. Vezes 1, 9. Então, que conta que é essa? 12 900 avos, mais 100 900 avos, mais 9 900 avos, vai dar o quê? 12 mais 10, 22, mais 9, 31 sobre 900. Então, essa sominha aqui dá 31 sobre 900. Pessoal, impossível fazer essa abordagem com números decimais. Muito ruim. Por isso que eu digo, aprende frações e aprende a trabalhar com frações que elas vão salvar a sua vida. Então, voltando aqui para a página anterior, o que, que deu essa conta? X vezes 31 sobre 900 igual a 31, né? Pegando aqui de cima. Esse 31 não foi à toa que apareceu, né? Ele apareceu justamente para a gente dividir por 31 dos dois lados. Ficou 1 aqui, aqui ficou 1. Então, ficou x sobre 900 igual a 1, x igual a 900. Cuidado para não cair na pegadinha. X é 900, mas x é uma parte do trajeto. Quanto é o trajeto inteiro, então? X mais x mais x. Na verdade, o trajeto inteiro vai ser 3x igual a 900 vezes 3, 2.700 quilômetros. E a resposta vem a ser a letra A. Tá bom, pessoal? Algumas considerações, né? De novo, é um problema de razão e proporção. Para quem sabe física, velocidade é espaço pelo tempo e tal, é a mesma coisa, é uma razão, né? É, a velocidade é uma razão. E aí eu igualo, faço uma proporção, faço a regrinha de 3 aqui, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, produto em cruz, né, que a gente chama. Somei os tempos, deu 31. Fui lá na outra página fazer essa conta, né, dei uma revisada de como faz o MMC e achei o x900. Alguém podia pensar assim, vou chamar a trajetória inteira de x, né, em vez de chamar x, x, x cada pedaço, vou chamar tudo de d, uma trajetória igual a d. Aí cada pedaço vai ser d sobre 3, o x sobre 3. Vai ficar tudo igualzinho, só vai dar mais trabalho, porque aqui vai ficar, em vez de x, vai ficar x sobre 3. E aí 75 vai ficar maior, vai ficar vezes 3 tudo aqui embaixo. E aí vai ser um MC com números maiores. Então é melhor chamar cada um de x, tá bom? Não sei como você pensou na sua abordagem, mas é importante você melhorar as suas técnicas nesse ponto. Tá bom, pessoal? É isso aí. Nosso último exercício de razão e proporção da aula de hoje. Esse caiu na prova do ano passado também. Então, Enem, razão e proporção são básicos os exercícios, né? Vamos fazer a leitura e depois você tenta pausar, você pausa para você tentar fazer. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. Palavra aqui proporcional, né? Palavra-chave aqui. No bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas para 1.200 alunos. Nesse bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola agora tem 1.150 alunos, ou seja, perdeu alunos de 1.200 para 1.150. Claro que vai diminuir o número de folhas, porque o número de folhas é proporcional. Nesse bimestre, alguns alunos. A diretora só pode gastar R$ 220 na compra. E sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagem de 100 unidades a R$ 4 cada pacote. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto, ou seja, o que nós vamos calcular aqui é que ela vai gastar mais do que 220. Então, ela vai te pedir um desconto, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel. O desconto necessário é em porcentagem, então ele quer saber o desconto em porcentagem. Então, nós temos, primeiro, uma regra de 3 aqui para resolver. Depois nós temos que ver quantas folhas nós vamos precisar, quantos pacotes, ver quanto que nós vamos gastar, vai ser mais que 220, vai ter que pedir um desconto, e esse desconto vai ter que ser proporcional, vai ter que ser uma porcentagem, e porcentagem também é razão, né? Porcentagem é uma fração sobre 100, então é um problema típico de razão e proporção, tá? Então agora é a hora de você ler com calma o problema, depois da minha leitura, pausar e tentar resolver. Partindo já para a minha solução, pessoal, então assim, vamos lá. Nós temos 6.000 folhas que nós vamos precisar
quando nós temos 1.200 alunos, certo? Vamos fazer uma proporção, ou seja, uma igualdade de duas razões, porque agora eu não sei quantas folhas eu vou precisar e eu sei que eu tenho 1.150 alunos. Então, isso é uma regra de 3. Né? A gente multiplica em cruz, aquela técnica que a gente já viu 3 vezes aqui nos outros exercícios. Vai ficar como a equaçãozinha? 1.200x igual a 1.150 vezes 6.000. Aqui dá para cancelar um monte de coisa, né? Dá para cancelar 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui. Dá para cancelar o 60 com o 12, né? 60 dividido por 12 vai dar 5. Bom, vamos fazer assim, x igual a 1.150 vezes. Lembrando que o Enem não pode fazer, não pode usar calculadora. Então, a gente precisa de técnicas de conta aqui, né? Nossa aritmética tem que estar boa. 1.150 vezes 60 dividido por 12. Então, eu já sei que 60 por 12 dá 5, né? Então, 1.150 vezes 5 vai dar aí 5.750 folhas. Como esperado, reduziu, porque eu tenho menos alunos. Então, em vez de 6.000, eu vou gastar 5.750 folhas nesse novo bimestre aí, né? Aí, pessoal, agora nós vamos assim. 5.750 folhas. Os pacotes são de 100 folhas. Então, se eu comprar 57 pacotes, vai dar 5.700 folhas. Então, não vai dar. Então, eu vou precisar de quantos pacotes? Vou precisar de 58 pacotes. Concorda? Porque 58 pacotes vai ser 5.800 folhas. 57 pacotes não daria. 58 pacotes. Cada pacote, o texto está dizendo que custa 4. Então, eu vou calcular o preço total. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Então, eu vou gastar R$ 232 para comprar os 58 pacotes que eu preciso, certo? Só que eu só tenho disponível quanto? 220. Não é isso que a professora tem disponível? Então, se a gente fizer aqui, eu tenho 12 a mais. Esses reais, 12 reais, vai ter que ser o meu desconto. Ou seja, eu vou ter que pedir para o vendedor um desconto de 12 reais. Só que ele não quer o desconto em reais. Se fosse o quanto desconto eu quero em reais, é 12 reais. Mas ele quer o desconto percentual. E o desconto percentual é sempre uma fração, é uma razão. Eu quero descontar 12 reais de um total de 232. Quando eu divido isso aqui é uma fração própria, vai dar 0, alguma coisa, é só eu multiplicar por 100 que eu tenho a porcentagem. Então eu não vou escapar de fazer essa conta aqui, que é 12 dividido por 232. Né? Tem que fazer essa conta aqui, pessoal. Infelizmente no Enem, algumas continhas a gente não escapa, então você precisa treinar bastante as contas. Então aqui, ó, o 12, 232 não cabe no 12, então eu tenho 120, também não cabe, põe 0, vou precisar de mais um zero, então 0,0. E aí eu penso, quantas vezes o 232 cabe em 1.200? Aí por tentativa, 5. 232 vezes 5 dá 1.160. Tira 1.160 de 200 dá 40. Né? Desce o zero. 232 cabe uma vez em 400, tira 232. E aí eu já vou parar porque ele está pedindo com uma casa decimal. Então, assim, 0,051 significa quantos por cento? Significa, multiplica por 100, a vírgula nas duas casas, significa 5,1%. E aí, pessoal, eu já achei a minha resposta, que é a letra A. Beleza? Então, acho que esse dos 4 é o problema mais simples. Mesmo assim, um problema bonitinho, né? Ele envolve proporção aqui, razão aqui na porcentagem, cálculo de desconto, né? Forma percentual, e um problema de interpretação de texto, como todos os problemas desta aula. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham tido um pouco de aproveitamento aí em relação às técnicas de razão e proporção. Estudem bastante, tentem fazer os exercícios e bora, até a próxima. Valeu!